Direitos e deveres individuais e coletivos. Os termos direitos individuais e direitos humanos são utilizados quase como sinônimos, sendo que os direitos humanos constam dos tratados e convenções internacionais, no plano internacional, enquanto que os direitos fundamentais, em regra, constam das constituições de cada país, estão ligados ao plano interno. A nossa Constituição Federal de 1988, ela classifica os direitos fundamentais, quando da sua sistematização, dividindo eles em 5 capítulos: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à criação e manutenção dos partidos políticos. Já a doutrina, quando a gente fala em doutrina, estamos falando dos estudiosos do direito constitucional, dos constitucionalistas, costuma classificar os direitos fundamentais em direitos de primeira geração, ou primeira dimensão também, pode ser utilizado dessa forma, direitos de segunda geração ou dimensão, e direitos de terceira geração ou terceira dimensão. Os direitos de primeira geração visam dar ao homem o direito à liberdade na vida civil e política do Estado. São direitos e garantias individuais clássicos, os direitos civis e políticos. Eles vieram para proteger o cidadão frente ao próprio Estado. Vamos dar um exemplo. Imaginemos o governo francês sob a égide de Luís XIV, marcado pelo absolutismo, dizia até uma frase famosa: "L'État c'est moi", o Estado sou eu. Confundia sua figura com a do próprio Estado. Será que naquele governo os direitos, por exemplo, de propriedade dos cidadãos, os direitos de liberdade dos cidadãos eram respeitados? Certamente que não. Conforme os cidadãos foram conseguindo alguma influência junto aos governos, eles viram que precisavam se defender primeiro do próprio Estado. Vieram aí, então, os direitos de primeira geração. São direitos civis, direitos políticos, as liberdades cívicas. Com o passar do tempo, viu-se que isso não era suficiente. Havia necessidade não só de que o Estado não interferisse, não agisse, mas de que o Estado passasse a atuar. Vieram então os direitos de segunda geração, que englobam direitos sociais, econômicos e culturais. Eles foram reconhecidos no início do século, especialmente com o surgimento dos direitos sociais, muito ligados à área do direito do trabalho, previdência social, amparo à doença, etc. Os direitos de terceira geração relacionam-se aos princípios da fraternidade, visando a proteger a coletividade, a todo o gênero humano, de modo indeterminado, não especificamente os interesses de um indivíduo, mas interesses da coletividade. Ele se preocupa com as gerações humanas presentes e futuras. Ele é um direito de proteção à integridade dos bens de uso comum do povo. Como exemplos de direitos fundamentais de terceira geração, podemos citar o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao patrimônio comum da humanidade, à comunicação, à paz, ao progresso, etc. Cabe considerar, deixar registrado, que os direitos são cumulativos, ou seja, um não sucedeu o outro. Atualmente, são assegurados direitos de primeira, segunda e terceira geração. E já se fala em quarta e quinta gerações de direito, questões ligadas à biotecnologia, à internet e assim por diante. Mas o que a doutrina considera mesmo são essas 3 gerações de direito. Passemos a analisar então agora a Constituição, o título 2, que trata do tema dos direitos e garantias fundamentais. Inicia seu capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º da Constituição, ele tem 78 incisos e 4 parágrafos. Realmente são muitos incisos, mas o artigo 5º da Constituição, ele cai em todas as provas de direito constitucional, seja de agente administrativo até a prova de magistrado. E, infelizmente, a gente não tem como saber qual inciso do artigo 5º vai cair. Por isso, nós vamos analisar todos os artigos e parágrafos do artigo 5º da Constituição e comentá-los naquilo que a gente considerar mais importante. Comecemos pela leitura do caput. O artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade
nos termos seguintes. O artigo 5º da Constituição, ele concentra diversos direitos de primeira geração, direitos fundamentais de primeira geração. Observem que o caput do artigo 5º da Constituição, ele fala que são titulares de direitos e garantias os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Será que isso indica que os estrangeiros não residentes não têm seus direitos assegurados, seus direitos amparados pelo artigo 5º da Constituição? Será que eles não são titulares de quaisquer direitos e garantias fundamentais? Claro que não. Um país que tem por princípio, por fundamento, a dignidade da pessoa humana, não pode negar aos estrangeiros não residentes princípios fundamentais como o direito à vida, à segurança, à propriedade e assim por diante. Então é óbvio que os estrangeiros não residentes também estão protegidos por diversos direitos fundamentais previstos na Constituição. Há que se ressaltar que alguns direitos são assegurados aos brasileiros, ou até mesmo aos brasileiros natos, mas o estrangeiro e também o estrangeiro não residente também está protegido por uma série de direitos fundamentais. Vamos falar agora dos princípios, manifestação do pensamento, direito de resposta e religião. Vamos começar pela leitura dos primeiros 3 incisos do artigo 5º. O inciso 1 diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E inciso 3, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Entendo ter sido desnecessário o disposto no inciso 1 do artigo 5º. O caput que nós lemos já havia falado que todos são iguais e havia assegurado a igualdade. Além disso, a dignidade da pessoa humana, que nós tanto comentamos aqui, é um fundamento da República Federativa do Brasil. E um tratamento discriminatório, sem dúvidas, iria ferir tal fundamento. Mas, em função da nossa realidade discriminatória em relação à mulher, o legislador constituinte originário preferiu pecar pelo excesso. Então, ele quis frisar ali no inciso 1 que é vedado qualquer tipo de discriminação em função do sexo. O princípio da legalidade visa garantir que só por meio das normas devidamente elaboradas, conforme as regras do processo legislativo constitucional, podem se criar obrigações para o indivíduo, pois essas são expressão da vontade geral. Não há como se impor obrigações se não for por meio de uma lei. O inciso 3 diz, então, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Já falamos que, mais de uma vez, que a República Federativa do Brasil tem por fundamento a dignidade da pessoa humana. Como conciliar a dignidade da pessoa humana com a tortura, com tratamento degradante? Então, é inadmissível, por exemplo, algumas práticas de determinadas polícias do nosso país de torturar para obter informações. O legislador constituinte, ele muitas vezes foi perseguido político, ele passou por tortura, ele passou por tratamento desumano ou degradante. Então, ele fez com que isso ficasse registrado na Constituição. Mais uma vez, entendo eu que nem precisava frisar dessa forma. Em outra parte da Constituição, que nós vamos comentar mais à frente, a gente vai ver que se considera crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura. Então, esse repúdio à tortura ele é resultado desse processo histórico brasileiro, quando os governos ditatoriais se utilizavam dessa prática para desarticular os opositores do regime, para a perseguição política e assim por diante.